diz assim, a partir do verso 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com as 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, ainda estamos nesta noite, nesse lugar, um lugar santo, um lugar exclusivo, separado, um lugar onde muitas pessoas pagaram um alto preço para que pudéssemos desfrutar desse conforto, desse espaço abençoado pelo Senhor. E nesta manhã eu quero entregar em tuas mãos a tua igreja, os teus filhos, todos que aqui se encontram, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que nesse momento teu Santo Espírito, assim como já falou conosco através dos louvores, fale poderosamente ao nosso coração. Não nos deixe, Deus, sairmos daqui do mesmo jeito que nós entramos, mas que possamos sair daqui abençoados e edificados por tua santa palavra, pois esse é o desejo do nosso coração, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Espera aí, deixa eu tirar esse trem daqui que está me incomodando um pouquinho. Como diria o profeta Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Ai, Jesus. Vamos lá, gente. O que esperar então desse recomeço para a igreja? Nós temos falado sobre esse tema que Deus colocou no meu coração há 2 domingos, basicamente. Essa é a terceira parte desta série de ministrações com base em Isaías. Nós ainda estamos no capítulo 1. No capítulo 6, no versículo 1, e nós já falamos algumas coisas, algumas realidades. Nós vamos viver um novo tempo, quer você queira ou não, as coisas mudaram, e elas nunca mais serão as mesmas. Nós vamos ter que nos adaptar a várias situações, a várias realidades, vamos ter que reaprender as nossas questões de adoração, de louvor. Nós vamos ter que mexer em muitas coisas em nossas vidas para nos adaptarmos a esse novo tempo de Deus, com relação ao distanciamento social, o culto e tantas outras realidades. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos âncoras. Cada texto sagrado ele tem uma âncora que nos ajuda a discernir o tempo. Nós somos a geração, ou homens e mulheres que estamos vivendo esse tempo. E esse tempo ele tem que ser discernido. Esse tempo ele precisa ter uma característica bem avaliada, bem detalhada, que cada um de nós precisamos entender como viver a partir de então. Após esse tempo de pandemia, claro que nós não sabemos absolutamente nada,
Eu gosto de ver esses especialistas no assunto, né, principalmente cristãos, que não tem nada a ver. Como que você vai ser especialista em algo que surgiu agora? Então nós vamos aprendendo, nós vamos errando, nós vamos nos adaptando, nós vamos nos encaixando em uma nova realidade. E a Bíblia, como eu disse a respeito de âncoras, Deus colocou em meu coração essas experiências de Isaías, porque é uma âncora, é um momento em que o profeta está vivendo uma nova realidade, um novo tempo para a sua vida. Já não tem mais o rei, já não tem mais a liderança, perderam aquela referência, né? Como eu já disse, o nome de Uzias, Yahvé é a minha força, ou seja, estavam enfraquecidos, estavam com medo dessa nova realidade, mas mesmo diante de tudo isso, percebendo aquela morte trágica do líder, do rei de Israel, morreu num isolamento por conta de uma lepra. Mesmo diante de tudo isso, como eu já disse nas mensagens passadas, só para nós recapitularmos bem rapidinho, o texto vai dizer que Isaías ele vai ao templo. Isaías vai ao templo porque ele tem essa ideia de que lá no templo Deus faria algo novo, de que lá no templo ele viveria um novo tempo, um novo recomeço. Havia ainda migalhas de esperança no coração desse homem, e ele parte então para essa realidade. E quando ele chega no templo, ele tem então ali algumas situações que nós já ministramos. Ele vai ter uma experiência nova com Deus, ele vai dizer, eu vi o Senhor. Até então Isaías não tinha tido esse tipo de experiência, nós já falamos sobre isso. Na semana passada, em nosso culto de Santa Ceia, nós também falamos que ele vai ter um entendimento claro de que Deus é soberano, e ele vai ver Deus assentado em um alto e sublime trono. Lembrando que a única visão que Isaías tinha de um rei era de Uzias. Ele sabia qual que era a função, qual que era o posicionamento, qual que eram as obrigações de um rei. Então Isaías, quando ele chega no templo, ele tem uma dimensão mais ampliada. Ele não vê mais aquela sombra que o Antigo Testamento mostrava a respeito de Deus pela prefiguração do rei, mas agora ele tem uma visão real, uma visão clara, e ele enxerga então Deus. Ele tem esse entendimento de que Deus é soberano, de que Deus está no controle, de que Deus governa. E a partir dessa visão, a partir dessa revelação que Isaías tem, nós vamos para a terceira parte dessa mensagem, aonde o que você vai esperar do recomeço para a igreja? Em terceiro lugar, um tempo que Deus encherá a sua vida. Amém, meu irmão? Vamos dizer juntos, um tempo em que Deus encherá a minha vida. Amém? Glória a Deus. Ainda no final do verso 1, diz assim, as abas de suas vestes enchiam o templo. Interessante que nós precisamos ser cheios de Deus. O homem necessita ser cheio de Deus. Muitos vivem aproveitando essa ideia de um distanciamento social, seja ele parcial ou total. Muitas pessoas, nesse período, se distanciaram de Deus, foram se afastando gradativamente, já não estavam bem em suas igrejas, já não estavam bem em seus relacionamentos com o Eterno. Então aproveitaram que a igreja fechou-se as portas, alguns foram se afastando e foram abandonando o Adonai, foram abandonando o Senhor, o nosso Deus. Então, a mesma visão que Isaías tem de Deus, quando ele chega no templo e ele vê Deus assentado lá no trono, ele percebe que as abas, elas enchiam todo o templo, ou seja, essa soberania de Deus, de um Deus exaltado, de um Deus soberano, de um Deus glorificado, honrado, está intimamente ligado a Deus como o Senhor também na terra. Intimamente ligado nessa cosmovisão de que Deus ele não está apenas lá no céu, mas o fato de suas abas chegar e encher todo o templo, Deus então estava acessível a todos os homens. E Isaías percebe que assim como Deus enchia o templo, Deus também precisava encher o coração de Isaías. Isaías estava distante de Deus, Isaías estava afastado de Deus.
Isaías poderia até mesmo estar com medo de chegar no templo. Por que Isaías poderia estar com medo de chegar no templo? Percebe a grande catástrofe que acontece no templo? O rei de Israel, ele foi contaminado no templo. É lógico que ele estava fazendo algo que não era para ser feito, e Deus o pune. A justiça de Deus vem sobre aquele lugar, e ele então pega lepra. Imagina como que não deveria ter ficado a mente desses homens que tinham acesso livre ao templo, que tinham acesso livre no meio dos governantes, entre as autoridades judaicas da época. Com toda certeza Isaías estava preocupado, Isaías estava temeroso de chegar no templo e ter de repente ali ainda ter resquícios da lepra, que é altamente contagioso. E Isaías não vai ao templo com essa mesma disponibilidade, esta alegria. Isaías ficou muito tempo sem ir ao templo, à casa de Deus. É só você estudar um pouco sobre esse contexto histórico e tragédico ao mesmo tempo do rei Uzias. Então, quando ele chega no templo, Isaías percebe que ele estava vazio de Deus. E muitas pessoas, quando retomam a sua vida espiritual, elas também estão vazias, elas também estão longe. É claro que para muitos não foi algo projetado ou planejado, mas a circunstância da vida conduziu-nos por este caminho de um afastamento de Deus também, de um afastamento das coisas do eterno. Quantas pessoas, por causa do seu ego, por causa dos seus próprios achismos, elas se afastam de Deus, e tem a geração dos desigrejados. Não faz muito sentido, mas eles foram se afastando de Deus gradativamente. Então, vazios, eles vão procurar em outros lugares, com outras plateias, com outros públicos, e vão abandonando o templo, e não entendem a importância do templo. Se o templo não fosse importante, Deus não encheria o templo. As abas de Deus, ela não tocaria o templo. Ele continuaria lá no céu, e essa seria a visão superficial que Isaías teria a respeito de Deus. Um Deus lá no céu, assentado no seu alto e sublime trono, distante de todos nós. Mas não, a Bíblia diz que as abas de Deus, das vestes de Deus, enchiam o templo. É essa ligação íntima entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua casa, entre Deus e a sua igreja, entre Deus e o templo. As abas estavam tocando sobre as paredes daquele lugar. Então Isaías tem essa visão gloriosa. Eu fico imaginando, é lógico que aí você tem que usar muito a sua imaginação. As abas flutuantes do rei, aquela figura absoluta de uma realeza, e isso está muito ligado à visão que João vai ter lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com as vestes talares, cingindo-os à altura do peito, com uma cinta de ouro. A mesma visão que Isaías vai ter, João também tem. Ele percebe as vestes talares, cingindo-os com aquela unção. É lógico que aqui ele está tendo uma visão do Filho do Homem como um sumo sacerdote, à altura do peito, e aquela coisa linda de ouro. Somente coisas abençoadas, somente coisas poderosas saíam dessas vestes talares, dessas vestes abençoadas. E agora nós entendemos com mais clareza, por causa dessa cosmovisão que o povo tinha a respeito das vestes de um homem de Deus, das vestes de Deus. Por exemplo, a história da mulher do fluxo de sangue. Você consegue fazer uma ligação com esse texto? Ela entendia que se ela tão apenas tocasse nas vestes, se ela tão apenas chegasse próximo a Jesus e tocasse nele, ela seria curada. Ela sabia que se ela tocasse no Messias, ela seria cheia de Deus. E o fato, meus irmãos, de estarmos cheios de Deus implica em muitas curas físicas, curas emocionais, curas espirituais. Você e eu, nós precisamos nos encher de Deus para sermos curados, para sermos restaurados, para vivermos uma vida triunfante, uma vida que glorifique a Deus, uma vida digna de um homem, de uma mulher de Deus. Você só vai conseguir a partir do momento em que você e eu estivermos cheios de Deus. Isaías tem essa visão.
Isaías vê as vestes, ele vê as abas. É claro que ele já tinha essa ideia por conta do sumo sacerdote, referindo-se ao manto de Deus. Essa a palavra hebraica para abas, a mesma que o sumo sacerdote utilizava-se. Então, a pessoa do sumo sacerdote era aquela que representava estar mais cheia de Deus no Antigo Testamento. Era o sumo sacerdote apenas que podia entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício anual a Yahvé. Somente ele. E quando ele saía dali, o seu rosto transmitia a glória de Deus, a graça de Deus, a unção, o poder de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele estava cheio de Deus. Então é esta visão que Isaías está tendo. É esta visão que Isaías está passando, a sua perspectiva. Era isso que ele esperava para um novo recomeço em sua vida. Ser cheio de Deus. E hoje, por causa de Jesus, nós podemos então entrar na presença de Deus, nós podemos então chegar diante de Deus, porque o sumo sacerdote já abriu o caminho, o véu foi rasgado, e hoje quando você vem à casa de Deus, você tem que vir nessa expectativa, você deve vir nessa esperança de ser cheio de Deus. O verbo encher em hebraico, malê, significa pleno, um preenchimento total, aonde não há mais espaços, aonde não há mais lacunas, aonde já não existe mais vácuos, para que outra coisa encha a nossa vida. Ele vê as abas, enchendo todo o templo, as abas de um sumo sacerdote, as abas de um rei poderoso, as abas de Deus, preenchendo toda a sua vida. Estar cheio de Deus significa Deus estar no centro de suas vontades e de suas emoções. Estar cheio de Deus significa você colocar Ele no lugar aonde Ele deve estar. Estar cheio de Deus significa estarmos seguros, estarmos salvos, estarmos abençoados, estarmos acompanhados. Ele vê o templo tomado, ele vê o templo cheio, ele vê o templo repleto da presença de Deus, ele vê o templo tomado pela grandeza, pela glória, aonde já não tem mais nenhum espaço para que outra coisa complete aquele lugar. É importante nesse recomeço em sua vida, na sua vida emocional, espiritual, financeira, que você seja cheia de Deus, que Deus preencha todos os lugares que até então, de outra sorte, não eram preenchidos. Haviam vazios, haviam espaços que eram preenchidos com outras coisas, que era preenchido com o pecado, que era preenchido com coisas desse mundo. Isso não vai fazer bem para você, não fará bem para a sua vida. Quando você recomeçar a sua vida, você que está nos assistindo também nesta manhã, seja cheio de Deus, peça para que Deus encha o seu coração, e você só será cheio, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, se você permitir que o Evangelho de Jesus, que sai do templo, invada a sua casa, aleluia, invada a sua vida, invada o seu coração. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar as nossas vidas, e é isso que Deus tem para você nesse recomeço em sua vida. O Evangelho de Jesus, a palavra viva de Deus, ela restaura a nossa alma, ela muda a nossa sorte, ela nos leva para novos caminhos, ela nos direciona para algo muito maior. O Evangelho, ele preenche todo o espaço vazio de sua vida, todas as expectativas que você ainda não alcançou, ela traz cura. O Evangelho muda a nossa história, o Evangelho salva a nossa alma. Se você abrir o seu coração e permitir que o Evangelho de Jesus Cristo, ele chegue até você, eu tenho uma boa nova para você nesta manhã: você será cheio de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Para de encher a sua vida com outras coisas, para de preencher a sua agenda com coisas inúteis, com coisas fúteis, com coisas que não são de Deus para você, e com coisas que não vão agregar valores eternos sobre a sua vida, mas que nesse recomeço você tome uma decisão, faça uma escolha, seja cheio de Deus. Amém?